Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da pesquisa que busca identificar o perfil dos juízes de 17 países da América Latina. O trabalho ainda está em andamento, mas o objetivo é levantar, por exemplo, os dados sobre a vida dos magistrados, a saúde mental, o uso que fazem das redes sociais, a segurança de todos, se gozam ou não de independência profissional. 1.500 juízes e juízas latino-americanos responderam à pesquisa organizada pela FLAM, Federação Latino-Americana de Magistrados. O trabalho foi inspirado em levantamentos semelhantes já feitos pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Com vistas a entender as semelhanças, os problemas comuns, as peculiaridades de cada país, o que pensam os juízes sobre o funcionamento da magistratura nos seus países, e também aquilo que eles esperam como soluções, não é, para eventuais dificuldades. Lembrando que a FLAM tem como objetivo principal a defesa da independência do Poder Judicial e da independência de seus juízes e juízas no exercício da função. Todas as respostas dos magistrados latino-americanos já chegaram às mãos dos responsáveis pela pesquisa, mas como o trabalho é recente, o único item que tem resultados consolidados é o que trata da segurança de juízes e juízas. As sensações dos profissionais sobre o tema variam de país para país. Os maiores percentuais dos que se sentem totalmente seguros são do Uruguai e do Chile. No Brasil, são 20%. Os números mais altos, quando se fala em totalmente inseguros, vêm do Equador e da Bolívia. No Brasil, a insegurança total afeta 15%. E entre os que se sentem parcialmente seguros, os mais numerosos são os juízes da República Dominicana e da Colômbia. No Brasil, são 63%. A insegurança que interessa para a pesquisa não é a da violência comum, que atinge todos os cidadãos. Estamos tratando especificamente da questão dos ataques sofridos em razão da profissão, do exercício da função jurisdicional. E no Brasil, nós temos essa percepção de uma carreira que sofre riscos. Tivemos, infelizmente, casos, inclusive, muito conhecidos de assassinatos de juízes, como da colega Patrícia Cioli, do Rio de Janeiro, do colega de São Paulo, o juiz Machado Dias, que foi assassinado também ao sair do fórum. Enfim, só para citar alguns exemplos. A juíza Patrícia Cioli, citada há pouco, foi morta em 2011 por um grupo de 11 policiais envolvidos em homicídios e extorsões. Eles haviam sido condenados pela magistrada por forjarem autos de resistência de prisão. Acabaram condenados também pelo assassinato da juíza. Já o juiz corregedor de Presidente Prudente, em São Paulo, Antônio José Machado Dias, foi morto por integrantes do PCC em 2003. 6 criminosos foram condenados pelo homicídio, inclusive o chefe do PCC, Marco Camacho, o Marcola. É óbvio que não podemos considerar essa situação uma situação normal e que deva ser aceita como algo que faça parte da profissão. Não deve fazer, não é? O juiz não pode ter que se preocupar com a questão da segurança pessoal ou de sua família, porque exerce uma função judicante. Não é? Isso é um problema que deve ser cuidado pelas autoridades. Né? A pesquisa também perguntou aos magistrados da América Latina quais seriam as medidas mais importantes que deveriam ser tomadas para garantir a segurança deles. A resposta mais frequente foi a de que crimes de maior gravidade deveriam ser julgados por colegiados, não por um juiz isoladamente. No Brasil, 47% dos juízes apontaram esta solução. As outras duas medidas mais indicadas em toda a América Latina foram a blindagem de carros oficiais e a escolta pessoal. No Brasil,
Ambas tiveram 27% das preferências. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Caroline Talck, juíza federal e atualmente juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Converso também com Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz substituto em 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Jaime. Doutor Jaime, qual é a origem dessa pesquisa, por que se resolveu fazê-la e qual é o objetivo? Guilherme, primeiro uma honra participar do programa ao lado da Caroline. E essa pesquisa, ela teve início com um trabalho anterior da Associação dos Magistrados Brasileiros, realizados quando estávamos na presidência da AMB, e resgatamos uma primeira pesquisa da AMB, que foi feita há mais de 20 anos, intitulado Perfil da Magistratura Brasileira. Foi um estudo profundo e nós, quando chegamos na AMB em 2018, resgatamos esse estudo e conseguimos um fato inédito, que era realizar uma segunda pesquisa com quase 30 anos de distância com a mesma equipe de sociólogos. E essa pesquisa foi feita. E ela trouxe uma série de resultados extremamente importantes. E foram esses dados que, apresentados numa reunião da Federação Latino-Americana de Magistrados, gerou interesse dos demais países. Nós fizemos essa apresentação lá na época, em 2019, e eles, então, resolveram realizar uma pesquisa também inédita, porque não há notícia de qualquer pesquisa nesse sentido que envolva as magistraturas de tantos países aqui da América do Sul e da América Central. Doutora Caroline, alguns dados já são conhecidos. Como eu havia dito, a pesquisa ainda está em andamento porque os dados foram coletados, mas a tabulação está em andamento, não é isso? O que se sabe mais até agora, me parece, é sobre o tema segurança. O que mais a senhora pode nos adiantar? Que quadro a senhora já tem em mãos da pesquisa? A gente tem um universo de 17 países que foram chamados para participar dessa pesquisa, e desses 17 países a gente teve dados suficientes que podiam representar efetivamente a magistratura das respectivas nações só de 11 países. Então, a nossa pesquisa se refere a um universo de 11 países. São eles Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Brasil. Foram feitas para cada um desses países perguntas relacionadas à segurança pessoal, segurança familiar, relacionada ao trabalho, como que os magistrados de cada um desses países se sentiam em relação à sua segurança relacionada ao trabalho. Embora a maioria dos magistrados desses países se sinta parcialmente seguro, né, impera esse sentimento de segurança, existe uma minoria de países que chamou a atenção por ter respondido que os magistrados se sentem totalmente inseguros. São exemplos desses casos a Bolívia, a Colômbia e o Equador, em que, por exemplo, na Bolívia, 42% dos magistrados responderam estarem inseguros, totalmente inseguros com relação ao desempenho da sua função. Números similares também da Colômbia e do Equador, o que demonstra, então, uma necessidade de atenção para a segurança nesses países específicos. E o Brasil, doutora Caroline, como é que se insere nesse quadro? A senhora deu números de 3 países, e o Brasil? O Brasil, ele se sente, a maior parte dos magistrados, 63% dos magistrados no Brasil que responderam essa pergunta, se sentem parcialmente seguros. Por outro lado, no Brasil, 15% disse estar totalmente inseguro. Então, a gente tem também um percentual que não é desconsiderável, né? Mais de 10%, 15% dos magistrados que responderam a pergunta no Brasil disseram estar totalmente inseguros. Doutor Jaime, de fato, 15% parece um percentual muito significativo. Que tipo de encaminhamento pode ser dado a esses dados com relação à segurança, seja no Brasil ou em outros países? Com eles em mão, vocês procuram
as autoridades, informam, pedem providências? Como é que funciona? O objetivo dessas pesquisas, tanto quanto aquela que foi feita no Brasil, como essa agora mais ampla, envolvendo outras magistraturas, a ideia é você ter dados cientificamente confiáveis para, a partir deles, tomar as medidas que se revelem necessárias, e daí o papel também, a importância das associações de magistrados, porque com esses dados em mão, por exemplo, nós também avançamos para indagar aquilo que o magistrado vê como importante para aumentar a sua segurança. Por exemplo, se ele acha que é importante ter escolta, se ele acha que é importante ter carro blindado, se é mais importante aumentar a segurança dos prédios, dos fóruns, se os prédios dos fóruns devem ficar mais centralizados ou em regiões mais seguras, enfim. A partir disso, as associações de magistrados de todos os países e a FLAM agora, esse estudo, a nossa ideia é que no mês de abril ele esteja completamente, até abril pelo menos, completamente tabulado e seja apresentado numa reunião da Federação Latino-Americana de Magistrados. Aí, cada país vai receber as suas informações individualizadas do seu país. Então, a Caroline aqui acabou de citar, por exemplo, a situação da Bolívia. Então, a Bolívia toma pé dos seus dados, de tudo, porque a pesquisa envolve também saúde, outros assuntos, a independência, e com base nisso, coloca esse assunto em discussão com a magistratura e com as demais, com as suas cortes superiores, e vamos dizer, olha, agora, sabendo disso, o que é que nós vamos fazer? Qual é a melhor maneira de aumentar a segurança? Qual é a melhor maneira? Será que é com carros blindados? E cada país tem a sua realidade própria. Cada país tem situações particulares e peculiares que terão de ser levadas em conta na busca dessas soluções para aumentar a segurança. Pode ser que num lugar seja melhor, por exemplo, você criar julgamentos coletivos, como já há muitos anos nós tivemos, salvo engano, na Colômbia, aquele juiz sem rosto que dá muita polêmica, não se sabe se isso é bom, se isso é ruim. Então, mas pelo menos a pesquisa permite o surgimento de um debate mais profundo sobre qual é a melhor medida de segurança para cada realidade encontrada. Pensamos que essa é a ideia principal de um trabalho, você ter, além de um material de consulta útil para a tomada de decisões importantes, um amplo quadro da realidade judiciária de cada país. Doutor Jaime, o senhor falou em realidade de cada país, mas é bom lembrar que o Brasil é tão diverso, né? No Pará a gente vê crimes como o tráfico de drogas, a mineração, o garimpo ilegal, desmatamento, e tudo isso com o crime organizado, ou seja, os juízes lá certamente podem ser vítimas de crimes ou de tentativas de assassinato, como muitas vezes se vê. Já se viu no Rio, já se viu em São Paulo, por que não no Pará, onde essa violência é grande? Por outro lado, um estado como o estado de São Paulo, que tem uma presença forte do Estado com letra maiúscula, uma presença muito mais marcante, talvez sofra menos. É isso mesmo ou não? Esta pesquisa da FLAM está sob os cuidados sociológicos do Antônio Lavareda, que é um sociólogo, cientista político bastante conhecido no Brasil e que tem se debruçado sobre os assuntos da magistratura brasileira. A coordenação de todas essas últimas pesquisas da MB está aos cuidados do ministro Luiz Felipe Salomão, que hoje é o nosso corregedor nacional, mas que é também aquele que já há alguns anos se dedica no ambiente associativo ao estudo de pesquisa. E ele, sendo hoje o corregedor, tendo em mão a pesquisa da FLAM e tendo em mão também a pesquisa da MB de 2018, porque a da MB de 2018, ela também permite traçar esse perfil, mas aí dentro da realidade brasileira. E nós conseguimos, então, identificar essas situações, estado a estado, da situação, por exemplo, no tema segurança. Agora, o que você disse tem extrema pertinência, porque, de fato, a realidade de São Paulo é uma, a realidade, para dar o exemplo teu mesmo, do Pará é outra, e, por isso, as medidas não podem ser as mesmas sem levar em conta
a realidade e as particularidades de cada região brasileira, assim como no ambiente da FLAM. Dentro de cada país, é possível também que o ambiente de violência esteja, por exemplo, com determinadas características e localizado numa região específica desse país. Doutora Caroline, a senhora particularmente se sente segura no exercício da sua profissão? A senhora já testemunhou ou conhece casos que inspiram cuidados? Guilherme, eu não trabalho atualmente, nos últimos anos, com vários criminais, né, que são, acho que, em geral, os juízes se sentem mais ameaçados, né, pelo que a gente vê no dia a dia. Então, eu posso me dizer que eu me sinto segura, mas essa sua pergunta nos leva a uma outra questão que essa pesquisa da AMB, junto com a FLAM, revelou. Uma das nossas questões que foram levadas aos magistrados desses países, desses 11 países latino-americanos, foi relacionada às ameaças à vida ou à integridade física dos magistrados. Se eles já tinham recebido, em algum momento da vida laboral deles, ameaças à vida ou à integridade física. E a gente não perguntou se relacionado a processos criminais ou não, de forma ampla, se já tinham recebido, em razão do seu trabalho, ameaças à vida ou à integridade física. E, de forma bastante até... A maior parte dos países disse que não tinha sofrido essa ameaça, mas no Brasil e na Bolívia, mais da metade dos magistrados disseram que já haviam sofrido, pelo menos uma vez, ameaças à sua vida ou à sua integridade física em razão do trabalho. Então, é um dado que chama atenção. Mais da metade dos juízes brasileiros, assim como dos juízes da Bolívia, já sofreram essas ameaças. Nos demais países, essa porcentagem fica em torno de 30% a 40%, não passa disso, né? É uma porcentagem menor que afirma que já recebeu em algum momento da vida ameaças à vida ou à integridade física. Então, isso pode significar, essas respostas podem significar que, de fato, existem diferenças de segurança com relação aos magistrados desses diversos países. E, doutor Jaime, o senhor falou de algumas medidas que podem ser tomadas para garantir a segurança dos magistrados, por exemplo, a escolta ou a adoção de carros blindados, mas o que os juízes pedem? O que eles querem? O que é mais adequado para a segurança de cada um? Eu imagino que haja diferenças entre as situações que cada um vive, mas eu vou pedir que o senhor dê a resposta logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da pesquisa que busca identificar o perfil dos juízes de países da América Latina. Os nossos convidados são Caroline Talk, juíza federal e atualmente juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. A gente conversa também com Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz substituto em 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Jaime, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. O que os juízes pedem? Eles querem, para garantir a própria segurança, eles querem escolta, eles querem carros blindados, eles querem os julgamentos coletivos ou eles querem tudo isso? Quais foram os temas mais colocados? Você já citou alguns: a escolta pessoal, a efetivação de colegiados para análise de crimes de maior gravidade, blindagem de veículos oficiais também foi considerado, a alteração de horário de trabalho, a localização dos prédios, se eles devem ficar em regiões mais centrais ou mais seguras, a possibilidade de teletrabalho. Será que o teletrabalho é também considerado irrelevante no que diz respeito à questão da segurança? A oferta de treinamento também, a oferta de treinamento, cursos, porte de arma, tudo isso foi perguntado, colocado como opções para os magistrados identificarem o que era mais relevante. E o que chamou a atenção na pesquisa? Isso muda e está muito relacionado, você há pouco chamou atenção para essas particularidades, isso está muito relacionado com as realidades de cada país. E aí houve diferenças. Em algumas regiões, o porte de arma foi muito pouco considerado como relevante
para aumentar a segurança. A blindagem variou de país a país, mas, fundamentalmente, a escolta pessoal, e se eu não estou enganado, talvez na República Dominicana, acho que foi o que mais valorou a escolta pessoal como algo relevante e importante para aumentar a segurança. O dado relevante é o seguinte: cada país tem uma preocupação diferente. Os dados são mais ou menos os mesmos, mas variou de um para outro o que é mais importante para aumentar as seguranças dele. Então, são as percepções pessoais, eu imagino, mas também as realidades de cada magistratura no nosso continente, aqui na América do Sul e América Central. A Carol talvez tenha os dados mais precisos sobre esse assunto. Então, eles entendem que um julgamento colegiado de crimes graves é o mais importante para aumentar a segurança. Então, por exemplo, o próprio Brasil respondeu que 47% dos juízes brasileiros que responderam entenderam que essa é uma medida relevante. Na República Dominicana, por exemplo, 93% dos juízes disseram que essa é a medida mais relevante para auxiliar no aumento da segurança dos magistrados. E assim, a maior parte dos demais países foi nesse mesmo sentido. Em segundo lugar, a gente teve medidas bastante parecidas, que os números não são muito discrepantes, que vem o acompanhamento pessoal, né, quer dizer, a escolta pessoal, assim como trocar os lugares de trabalho para ficar mais perto de áreas centrais e a blindagem de veículos. Todos eles tiveram números bastante similares. E, por fim, a mudança de localização do fórum para ficar perto de áreas mais centrais da cidade. Países como a Argentina, Chile e Uruguai, mais de 40% dos respondentes desses países entenderam que essa seria a segunda melhor medida depois do julgamento de colegiados de crimes mais graves. E, doutor Jaime, o senhor falou daquela figura, o juiz sem rosto, uma experiência, me parece, da Colômbia. Eu pediria que o senhor explicasse melhor o que é essa figura. É um juiz anônimo? Naquele tempo em que a Colômbia viveu um certo terror nacional e vários juízes foram assassinados, criou-se naquela época essa figura do juiz sem rosto. O que era isso? Eram decisões judiciais que tinham a sentença assinada, mas não identificada para o juiz. Você não sabia quem era o juiz que tinha assinado aquela decisão. Ela tinha toda uma estrutura, todo um aparato que garantia, obviamente, que fosse uma decisão judicial, mas aquela decisão judicial não era identificada. Por que a Colômbia fez isso naquela época? Para justamente enfrentar a realidade que eles estavam passando de assassinatos em série de magistrados. E aí, mas isso gerou muita polêmica, justamente pela falta de identificação e o quanto isso estava relacionado com as garantias fundamentais daqueles que, enfim, estavam sendo processados e condenados. O Brasil também tem históricos tristes, episódios em relação à violência no âmbito do judiciário. Nós tivemos um juiz de Presidente Prudente assassinado, tivemos juiz no Rio de Janeiro e em vários estados. Nós tivemos, e não faz muito tempo, fóruns queimados em algumas regiões do Brasil, botaram fogo, normalmente com interesses de destruir provas. Normalmente, quando se fazia isso, era buscando destruição de provas, o que agora tem pouca utilidade, porque quase tudo, o sistema judicial brasileiro está praticamente todo informatizado, então não adianta queimar um prédio que você não vai apagar os processos mais. Mas tudo isso já aconteceu no Brasil e tudo isso acontece em outros lugares. Daí a necessidade da gente ficar atualizando as pesquisas permanentemente para atualizar também as medidas de segurança e de garantias dos direitos fundamentais e também da magistratura. Doutora Caroline, e como o CNJ pode participar do encaminhamento dos resultados dessa pesquisa, tanto na área de segurança quanto nas outras todas que foram levantadas? Como o CNJ pode contribuir?
Guilherme, essa pesquisa foi muito importante para a gente trazer para o CNJ, porque traz uma noção da nossa realidade comparada à realidade de países que, em muitos pontos, é parecida com a nossa, e a gente consegue comparar as medidas que lá foram adotadas para importar para cá com os devidos ajustes, ou, se for o caso, também o oposto, nós ajudarmos demais países a trocarem, replicarem algo que aqui deu certo. Como o CNJ é esse órgão de cúpula aqui, da parte administrativa, né, dos tribunais, que tem como uma coisa que é rara em relação aos demais países, que é um órgão de cúpula do judiciário, que consegue fazer políticas públicas, né, dentro do judiciário. Isso aí é muito raro, porque é raro ter um país que tenha um órgão administrativo como é o CNJ, que pode implementar políticas públicas dentro do judiciário. A gente não vê isso na maior parte dos países. Esses dados em mãos podem orientar a realização de políticas públicas a partir de agora e juntando com os dados que a gente já tinha de diversos outros estudos do CNJ, mas agora com uma visão latino-americana mais ampliada. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação da doutora Caroline Tauck, juíza federal e atualmente juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Agradeço também ao doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. E nós vamos agora às notícias da Justiça, ao giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Conselho Nacional de Justiça lançou 2 cartilhas para orientar o judiciário a lidar com pessoas LGBTQIA+, em conflito com a lei. As publicações balizam os procedimentos que magistradas e magistrados devem adotar para garantir os direitos dessas pessoas nos sistemas penal e socioeducativo. Entre os direitos estão a autodeclaração de identidade de gênero e orientação sexual, o uso do nome social, medidas de proteção em casos de violência e alas ou celas especiais para pessoas transgênero. O Tribunal de Justiça de São Paulo investe em métodos consensuais para a solução de conflitos do setor aéreo. O objetivo é estimular a conciliação e a mediação de demandas entre consumidores e empresas aéreas para evitar o excesso de processos caros e demorados. O setor aéreo nacional é um dos mais litigiosos do mundo. Segundo o CNJ, em 2019, a média foi de uma ação para cada 227 passageiros transportados, ou 8 processos a cada 100 voos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região discute estratégias para garantir o acesso dos povos indígenas à justiça. Um dos caminhos são os juizados federais itinerantes, que promovem ações como esta, em uma aldeia Machacali, no nordeste de Minas Gerais. Aqui, no ano passado, magistrados e funcionários da Justiça trabalharam com a preocupação de respeitar a língua e os costumes dos indígenas e, em poucos dias, conseguiram fazer dezenas de audiências que levaram justiça e cidadania a esse povo. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Você tem uma ideia boa? Pois saiba que inovação e justiça combinam. Desde 2021, o Poder Judiciário conta com uma política voltada para o estímulo a ideias inovadoras, visando criar e melhorar produtos, serviços e processos. Essa preocupação vai ao encontro do compromisso do Poder Judiciário com a proteção dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Nas redes sociais, mostramos algumas das soluções, como o uso do design sprint para efetivar a política de atenção a pessoas em situação de rua, o Jus Clima 2030, o Cartilha Visual de Termos Jurídicos, entre diversas outras. Confere lá! Já pensou em receber as comunicações processuais 100% online? Com o domicílio judicial eletrônico, isso será possível. Essa plataforma vai conectar empresas, instituições públicas, advogados e pessoas físicas a todos os tribunais brasileiros para centralizar as comunicações processuais, como as citações e intimações. O domicílio já está disponível para as instituições financeiras se cadastrarem. Confira o vídeo com mais informações no Instagram do CNJ. E na última semana viralizou na web um vídeo de um casamento que foi suspenso porque a noiva disse não.
e aparentemente ela estava brincando ao ser perguntada se aceitaria se casar. Por mais que uma brincadeira ou uma piada possa deixar o ambiente mais descontraído, a cerimônia de celebração do casamento civil é coisa séria. Segundo o Código Civil, a celebração será imediatamente suspensa se algum dos noivos disser não. E a lei também é clara ao estabelecer que, mesmo que haja retratação, isso não pode ser feito de imediato, ou seja, será necessário marcar uma nova data para que o ato seja realizado. Então fica a dica, se você quer mesmo se casar, a resposta é sim. E por hoje é só, eu fico por aqui e até mais. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.